Nós retomamos o assunto do PIB do nosso estado do Ceará, que fechou, né, gente, com números bem expressivos, uma alta considerável aí no segundo trimestre deste ano de 2025. E o destaque vai para o setor da agropecuária, que foi o grande responsável aí por impulsionar o nosso PIB cearense nesse segundo trimestre. E a gente conversa a partir de agora com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, FAEC, o Amilcar Silveira, que está conosco aqui em linha. Boa noite, Amilcar. Seja bem-vindo ao Verde Notícias. Obrigado, boa noite. Já começo lhe perguntando, presidente, como é que o setor recebe esses resultados positivos? Afinal, foi um crescimento acima aí de 17%, né, nesses últimos 3 meses. Pois é, a gente, com muita tranquilidade, né? Nós estamos trabalhando muito para isso acontecer, né? O setor, apesar de ter sido muito impactado agora com a história do tarifaço, nos preocupa isso, né? Porque as nossas exportações, 32% das exportações do ano passado do Ceará inteiro foram pelo agronegócio e já estava em 51% para os Estados Unidos, então, assim, nos preocupa muito essa história do tarifaço, mas o crescimento sustentável e ecossustentável do agronegócio, ele já vem há 6 trimestres consecutivos, né? Todos na casa de 2 dígitos, nem a China faz isso. Então, nós estamos muito esperançosos que possamos ainda continuar nesse crescimento. Já temos pedido, inclusive, fazendo um planejamento tanto das exportações no futuro, também como desenvolvimento do nosso setor aqui, que é muito importante. O agronegócio, e um detalhe, nós temos um poder de crescimento aqui muito grande, porque 50%, de modo geral, 50% do que é consumido em Fortaleza é produtos cearenses. Então, nós queremos crescer muito, fazer isso, também exportar. O agronegócio, eu acho que chegou a vez de fato do agronegócio. Acho que o cearense está começando a consumir o produto do Ceará, isso é muito importante. E os crescimentos são sustentáveis e deve ser, se Deus quiser, ao seguir o tempo. Nos 6 meses, nos 6 trimestres consecutivos que fez, a nossa média já é 20. Esse mês agora deu 17, quer dizer. Nós estamos muito felizes, confiantes que vamos continuar com essa trajetória de crescimento. Nós estamos conversando com o Amilcar Silveira, presidente da FAEC, analisando esses números que foram apresentados pelo IBGE nesta quarta-feira, gente, números do agronegócio, que foi o grande responsável, né, o setor que mais impulsionou o nosso PIB aqui do estado do Ceará no último trimestre. Ao contrário justamente desse trimestre anterior, Amilcar, nós tivemos, né, começamos o mês de agosto, como o senhor bem disse, com esse tarifaço dos Estados Unidos e, claro, o setor do agro, né, foi um dos mais impactados aí por essas medidas, né, de tarifa dos Estados Unidos com valores bem mais altos. Eu só acredito que as alternativas, né? A gente sabe que muito tem se conversado, os empresários do setor, o governo do estado tem buscado alternativas para conter esse tarifaço. O que já foi conversado até hoje está sendo suficiente para garantir que os empresários mantenham esse patamar de crescimento nos próximos meses? O crescimento que tem acontecido, ele independe das exportações. Nós só exportamos uma parte do nosso produto. Inclusive, nós estávamos fazendo um planejamento na Federação do Grupo para dobrar nossas exportações aos próximos 5 anos. Isso é um fato. O tarifaço, ele prejudica o nosso crescimento e vai prejudicar agora no segundo semestre. Isso eu tenho certeza que vai acontecer. Por 2 motivos. O mercado norte-americano ele é um mercado exigente, porém remunerador. Eles pagam bem. E aí é um mercado que nós vamos ter dificuldade de enfrentar, porque nós não somos o único, e o americano, sabiamente, os produtos que eles não conseguem produzir, eles já estão tirando a tarifa, que não é o caso dos nossos, né? Feito o café, feito o suco de laranja, o próprio aço que feito aqui no Ceará, ele já tirou, que já tinha tarifa, na verdade. Então, o nosso setor não, ele é impactado. Só para você ter ideia, castanha de caju, ao ano passado, no mês de agosto, foi vendido quase 2 milhões de dólares. Esse ano foi vendido 78 milhões de mil dólares. Quer dizer, é uma queda muito brusca. Isso vai afetar no crescimento no final, mas vai afetar provavelmente mais no final do ano. Porém, nós temos outras alternativas e estamos procurando essas outras alternativas para a gente compor isso. Não é uma coisa fácil. Alimentos é um negócio meio complexo, porque você produzir alimentos, você não consegue. Tem alguns países que têm 269 dispositivos, algum tipo de dispositivo, para poder liberar a alimentação em outros países. Então, não é uma coisa assim, não é um bem industrial que você consegue mandar para ali muito rapidamente.
frigorífico, por exemplo, tem que ser, inclusive, inspecionado por outro país para poder autorizar a sua exportação. Não é um negócio fácil. Porém, o crescimento que tem acontecido e que nos deixa tranquilo e alegre é um crescimento sustentável do agronegócio do Ceará. E o agronegócio, ele transpassa, inclusive, a agropecuária. Quando você fala de alguns produtos da agroindústria que também estão crescendo. O ano passado, o estado do Ceará recebeu 54 navios, 53 navios de trigo, que vem sendo beneficiado aqui nas indústrias do Ceará. Isso é a agroindústria. Então, o agronegócio tem crescido de forma sustentável e isso nos agrada e nos deixa muito esperançoso para dias melhores no Ceará. Hoje, o PIB do agronegócio, que quando a gente coloca agronegócio, é a agricultura, a pecuária e também a agroindústria, é em 25,6%. Isso é a força do agronegócio do Ceará. Nós estamos conversando com Amilcar Silveira, presidente da FAEC, sobre os números obtidos pelo setor agro no PIB aqui do nosso estado, referentes ao segundo trimestre do ano de 2025. Importante demais, viu, presidente, o senhor trazer esse esclarecimento, né? Porque o nosso ouvinte telespectador às vezes fica na dúvida, né? Em relação a essa questão das exportações. Se por um lado a gente tem, né, esse prejuízo em relação aos Estados Unidos, de outro a gente tem o mercado interno com esse sentimento, né, de injetar com mais possibilidades até de os empresários locais, né, de alguma forma conseguirem driblar essa situação. A gente não tem só o prejuízo das exportações, tem também um mercado com outras possibilidades. Pode completar, pois não? O governo tem feito tudo que é possível realmente do governo, para amenizar essa crise que tem sido colocada. Então, é bom relatar que temos encontrado, a partir do apoio do governador, o governador tem sido uma pessoa muito sensível, mas se você me permite, eu acho que os números do agronegócio que foi divulgado recentemente, esse aumento do trimestre, se devem a produtores obstinados do Ceará. Esses caras têm sido uns guerreiros, né, que têm melhorado esse negócio, e eu acredito esse crescimento à força dos homens e das mulheres do campo, que faz essa questão do agro cada vez mais transformador, e que o que nós da federação buscamos aqui são dias melhores e tentamos a todo dia e a todo custo fazer uma nova classe média rural para dar vida digna aos produtores rurais. Então, na verdade, os números do PIB devem-se à suor e à força do homem do campo e das mulheres do campo do estado do Ceará. Perfeito. E só para a gente finalizar, presidente, nós sabemos que no segundo semestre vem uma cadeia importante aí, que é justamente a safra do caju, né? Da castanha de caju. Como o senhor bem disse, o mês de agosto, em comparação com o ano anterior, nós tivemos a questão das exportações, né? Com números, claro, bem mais abaixo por conta desse tarifaço dos Estados Unidos, mas a gente sabe que é uma safra que movimenta muito, né, o nosso mercado local, o mercado brasileiro também, né? O Ceará é um grande produtor de castanha de caju. Dá para ter expectativas positivas aí para esse segundo semestre com essa safra que está começando? Há épocas que as frutas elas vão ser melhor posicionadas. Então, assim, fora castanha de caju, melão também vai começar a sair do estado do Ceará. Já conseguimos trazer de volta a Itaueira para cá, já está empregando 1.250 pessoas lá em Morada Nova. E a nossa expectativa é que pelo menos ou esse ano ou no próximo ano, se no mais tardar no próximo ano, só ela bota US$ 30 milhões de exportação de melão para a Europa. Então, assim, vai vir o caju, mas vai vir também a todas as frutas que a gente possa cada vez mais melhorar a balança comercial, dar vida digna aos produtores rurais do Ceará, gerando emprego e renda, é o que nós queremos. Nós queremos, na verdade, a prosperidade do agronegócio, é isso que nós estamos construindo na Federação da Agricultura. Perfeito. Tá aí, então as informações trazidas pelo Amilcar Silveira, presidente da FAEC, a quem a gente agradece pela participação. Até uma próxima.